Então, é função primordial do pastor, daquele que lidera a igreja, avisar que há um lobo vindo, avisar de que no meio há lobos disfarçados de ovelha. Ele necessita, vendo o perigo se aproximar, avisar o povo, avisar o rebanho. Qual pastor em sã consciência vê o lobo se aproximando e não faz nada? Ou imagina o seguinte, porque eu sei, quando nós apontamos erros de hereges, pode ser por alguns motivos escusos, no caso, inveja. Pode ser inveja da minha parte, o pastor está falando lá, porque a igreja dele é enorme. A big igreja. Então o pastor está falando por inveja. Pode ser? Pode, claro que pode. Eu sou falho. Tem essa possibilidade, eu oro a Deus para que não seja, mas tem essa possibilidade? Ou eu posso estar fazendo isso para que, de fato, os olhos das pessoas sejam abertos para que elas não sejam enganadas. Imagina o seguinte, pastor, mas é antiético. Antiético? Jesus não pensou em ser antiético diante dos fariseus. João Batista olhava para os fariseus e apontava o dedo e dizia assim, olha, raça de víboras, não os sigam. Dava nome aos bois. Ou imagina o seguinte, imagina que eu seja um médico. Imagina que você seja um médico. E então você está no trabalho e você é acionado por conta de um acidente que deu perto da sua casa, onde 2 ônibus colidiram. E ali, quase 100 pessoas acidentadas, fraturadas, algumas decepadas, algumas já mortas, outras em estado quase que terminal. E então você é acionado para ajudar no resgate dessas pessoas. E então você chega ali e você começa a fazer o procedimento para que aquela pessoa possa sobreviver. Você vê uma pessoa que está num estado grave e você diz, olha, essa aqui precisa de tal medicamento, e você começa a fazer o procedimento. E nisso você vê um médico do seu lado, companheiro de faculdade, talvez de turma, exerce a mesma profissão. Só que este médico, ele, aproveitando o estado inconsciente, debilitado daquelas pessoas, ele vai e solta o relógio do pulso dela, arranca e põe no seu próprio bolso. Ele vê a carteira do bolso de trás saindo ali, ele vai, dá uma puxadinha e guarda para si. Se você é médico e você vê o médico do seu lado fazendo isso, diante de pessoas debilitadas, e você não fala nada, você é um covarde, um frouxo. Você é um imoral. Isso beira a imoralidade. Como assim? Não vou falar nada. Em vez de ajudar, ele está subtraindo as coisas daquelas pessoas. Necessita que você faça alguma coisa. Da mesma forma, um pastor. Se o pastor vê outros conduzindo pessoas para o abismo e ele fica em silêncio, ele é um covarde. Não é digno de pregar a palavra do Senhor. É necessário, então, e é de suma importância, que o líder venha dar direção mostrando, olha, aquele povo ali, não o sigam. Não o sigam. Foi ontem, anteontem, acho que foi ontem. Eu fui levar meu carro para arrumar, estava voltando de bicicleta, e na hora que eu voltei, eu entrei na cozinha, e de repente eu vi uma sacolinha com um livro em cima assim, O Grande Conflito. Na hora, de que isso aqui? E meu filho mais velho falou, né? Não, pai, estava passando de bicicleta ali, e tinha um pessoal evangelizando, me deu. Do jeito que eu peguei na bancada, já taquei no lixo. Só aproveitei a sacolinha. Para lixo também. Pastor, necessita avisar diante dessas coisas? Óbvio. O Adventismo do Sétimo Dia, encabeçado por Ellen White, eles enganam inúmeras pessoas com heresias diluídas em algumas porções de verdade. E como é falado de uma forma mansa, pacata e totalmente amorosa, muitos acabam aceitando. Teve pessoas que já saíram daqui, foram para a Adventista. Eu fiquei louco. Louco. E como assim? Eu não quero entrar no mérito das heresias deles. Eu tenho 2 pregações, se eu não me engano, no YouTube, que eu falo só sobre essas heresias. Eu não quero entrar no mérito, posso pegar um dia só especificamente sobre isso, mas eu não quero entrar no mérito sobre as heresias de o sono da alma, que você deve ter ouvido falar, de que
Deus mora na constelação de Órion, sabia? Eles conseguem diminuir a Deus a ponto de Deus, que criou o universo, morar numa tapera chamada constelação de Órion. Porque eu sei que é imensa, mas comparado com o tamanho do Deus, gente, é um barraco. Eu não quero entrar no mérito do absurdo que eles dizem que foi Satanás que levou os nossos pecados e não Jesus Cristo. Apenas uma das heresias deles. De que a salvação está atrelada ao sábado, de que a aniquilação final, né, não o sofrimento eterno, mas a aniquilação final, e de que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Esses são apenas um dos absurdos que este povo propaga. Mas como vem ali com uma capinha de amor, muitos acabam ouvindo e talvez se rendendo. A última vez que eu falei isso, teve até um... Como que é o nome do cara? Pastor, você lembra? Fez um vídeo lá contra mim, não lembra? Ezequiel Domingos, alguma coisa. Ezequiel alguma coisa lá. O cara fez até um vídeo, mas me descascando. É teólogo adventista ele, né? Se não me engano, acho que é. Esses são apenas umas das heresias deles. Essas heresias, elas não os fazem apenas uma denominação cristã com alguns erros teológicos, não. Essas heresias fazem deste povo uma seita herética que está conduzindo milhares para o inferno. Mas olhe, apenas a base desse povo. A base. O Adventismo foi fundado por William Miller. E este homem, ele teve a audácia de dizer assim: Jesus Cristo vai voltar no dia 22 de outubro de 1843. Sendo que nós acabamos de ler aqui, né? Quando ouvirdes, versículo 8, cuidado, não os deixeis enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, chegou o tempo. Jesus Cristo vai dizer que quanto àquele dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai. E o William Miller, claro, né? Atualizando a Bíblia. Mas então ele vai e diz que Jesus Cristo voltaria no dia 22 de outubro de 1843. E o que aconteceu? Ele esqueceu de combinar com Jesus Cristo. Ele não veio. Ou se atrasou. E ele então refaz os cálculos. E diz, não, é um ano adiante. 1844. E em 1844 estão eles nos telhados, com ramos na mão, esperando, todos vestidos de branco, coisa linda, né? Esperando Jesus voltar. O que acontece? Jesus não volta de novo. Furão 2 vezes. Como assim? William Miller se decepciona, as pessoas se decepcionam. Esse dia fica conhecido como o dia da grande decepção, ou o dia do grande desapontamento. E então ele reconhece o seu erro, vai embora dizendo, eu errei. Mas por conta de ter propagado esta heresia durante 1/4 de século, 25 anos, mesmo ele dizendo, errei, as pessoas que o seguiam disseram o seguinte, não, ele não errou. Como assim? Ele disse que errou. É a mesma coisa hoje, você sabe, né? Se o Lula dizer assim, eu sou ladrão, vai ter pessoas dizendo, não, você não é ladrão. Mesmo o cara confessando. William Miller fez isso. Então, ele vai reconhecer o seu erro. E as pessoas que o seguiam disseram o seguinte, não, ele não errou. Ele não errou a data, ele errou o evento. O que aconteceu nessa data a qual ele previu, não foi o evento da volta de Jesus Cristo, mas foi a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial para purificar o santuário celestial. Primeiro, né, de forma lógica, a gente já raciocina. Calma aí, Jesus Cristo teve que purificar o santuário celestial, então tinha alguma impureza no céu? Como assim? Isso é uma análise lógica. E então, aí começa mais e mais heresias com Ellen White, suas visões, que mais pareciam visões da Raven. E sua primeira visão ela diz que teve uma visão dos mandamentos e um destaque no 4º mandamento. Você sabe qual é o 4º, né? Guarda do sábado. E daí então vieram mais inúmeras heresias. Como assim não vamos avisar o povo? Que eles são uma seita herética, que estão levando inúmeros para o caminho errado.